Eu lembro, cara, que em 2000, mais ou menos, você trabalhava, acho que de modelo, você já estava em Nova York, se eu não me engano. E aí, de vez em quando, Tava você indo pra vinha... lá, eu acho. Estava... e aí É, você estava indo. tava indo, eu fiquei de 2000 a 2002 lá. Uhum. E eu não voltei nesse período, Ah, assim. tá. Então, acho que exatamente, acho que você fez uma escala, veio aqui em São Paulo, eu lembro 2 vezes que você veio, e o É, Fábio falou, treina com ele ali, aí eu lembro que eu até conversei com você na época, você falou, tô trabalhando de modelo, tô fazendo um negócio aqui, eu falei, vai ser tranquilo, eu tinha acabado de ser campeão mundial de roxa, cara, treino duro pra cacete, eu falei, que moleque duro é esse, cara, moleque modelo e duro pra caralho. E aí depois eu vim descobrir, né, que, pô, você é daquela geração lá, pra quem a galera não vai conhecer mais do Street, do Pensador, lá do Gigi, né, dessa galera aí, né? do Tererê. Escobar, do Eles um Tererê. pouquinho mais velhos, eles são acho que um ano mais velhos que eu. É, Naquela época, na adolescência, fazia muita diferença um ano, né? Porque já era adulto, juvenil. aham. E engraçado você falar, eu lembro desse treino, assim, a gente deu um treino, acho que uns 10 minutos, quando deu 10 minutos, eu olhei pro Fábio e falei, cara, deu, né, brother? Acabou, assim, eu tô resistindo bem aqui. Aí o Fábio falou, não, não, continua. Eu falei, não, aí foi derrotado. Era lá no Projeto Aqua, ainda que nem existe. Ô, Cauã, e aí, aquela época, você foi para os Estados Unidos, você estava trabalhando de modelo já, Já, e, você passou lá o 11 de setembro, né? Inclusive, né? passei. Fiquei 2 anos lá. Aham. Foi interessante minha trajetória lá em Nova York, porque no começo eu só trabalhava como modelo, mas eu já estava um pouco cansado, assim. Eu trabalhei como modelo mesmo 3 anos, já estava um pouco de saco cheio. Aham. Tinha mudou muito a cara do mercado da moda na época. Começaram a trabalhar uns caras muito magrinhos, ingleses, assim, com um look, tinha aquele cabelinho na frente de um olho, Meio assim. emo. E foi uma época que eu parei de trabalhar, assim, eu fiquei meio desempregado. E fui em busca de uma... Meu pai me orientou a, sei lá, buscar ser ator, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu peguei uma indicação, fui numa professora, a professora se amarrou na minha e me deu uma bolsa de estudos. Aí eu falei para ela que eu ia ter que voltar para o Brasil porque eu não tinha mais dinheiro. Aí ela me deu um emprego, eu comecei a trabalhar meio período, eu estudava, aí acabava minha aula, eu ficava mais 5 horas no escritório, fazia tudo, assim, lavava banheiro, pintava, comprava coisas na rua, varria o chão, atendia o telefone quando era necessário. E, paralelamente a isso, eu busquei uma academia da Aliança na época, o Gigi, Alexandre Uhum. Paiva me indicou, que era o meu professor. Aham. Eu era faixa roxa ainda na época. Foi bem aquela época lá. Foi logo depois da gente dar esse treino aí. Aham. E aí o Fábio, que era o professor, o dono da academia, era ali na 14 Eu ainda. sei, o Fábio Fábio Clemente, né? Clemente, né? Fábio Clemente, Me- Gostou de mim, eu treinei duro, treinei bem e rapidamente ele me convidou para começar a puxar o treino. Uhum. Quando eu conversei com o Fábio Gurgel no Back to Back, ele falou que ele que Eu ouvi. estimulou Uhum. o Fábio Clemente. O Fábio Gurgel estimulou o Fábio Clemente a me assimilar como instrutor, como professor. Aham. E aí eu fiquei 2 anos lá. Fui campeão norte-americano na época. Era um campeonato que a gente ganhava um cinturão. Eu Não era tenho o aqui em Naga? Era o casa. Naga, talvez? Eu acho que era o Naga. Era Aham. uma categoria um pouquinho mais aberta, sabe, Denis? Aham, eu tô Não era o ligado. peso fechadinho como era o brasileiro, assim. Uhum. Eu ganhei do aluno do Renzo, se eu não me engano, na final, que era o cara mais duro, assim, da faixa roxa em Nova York e tal. E eu já nem era mais competidor, eu já nem tinha mais vida de atleta, mas é engraçado, quando você começa a dar aula, você começa a ser enfileiro dos seus alunos, né? Chegava muito cara grande, você deve ter passado por isso muitas vezes, uns caras enormes de Muito. wrestling querem dar um treino. Uhum. E eu estava muito bem preparado fisicamente na época. Acho que eu nunca tive tão pesado, assim, eu pesava 81 Uhum. e estava forte assim mesmo. Foi a última competição que eu participei, eu ganhei, fiquei feliz. Uhum. E fiquei lá mesmo depois do 11 de setembro, porque as aulas continuaram. Eu morava com um árabe, um aluno meu, como é que era? O Babs era o nigeriano bem querido que dava aula, parece que continua a dar aula Uhum. lá para o Uhum. Fábio. Uhum.
E agora eu esqueci, mas um cara que foi muito querido comigo ao longo da minha trajetória, que eu comecei a dar umas aulas particulares para ele, e ele viu que eu era duro, que eu não tinha onde cair morto, assim, e eu estava sem lugar para morar, e ele falou, cara, ó, em troca de aula particular, eu te deixo morar no quarto dos meus cachorros. Aham. Essas coisas da vida, né? Todo E ele mundo tinha um passou. pitbull Aham. e um outro cachorro que eu acho que era uma vira-lata, bem queridos, era Amp, eu esqueci o nome da outra cadela e tal. Era em E Manhattan eu, mesmo ou era New Jersey ali? não, era no Harlem, No no Harlem, Spanish tá. Harlem, Lá em na cima. 102. Aham. E eu fiquei 2 anos morando com ele. E ele, depois do 11 de setembro, ele foi um super parceiro, mas depois do 11 de setembro, ele decidiu voltar para o Texas, que a família dele morava lá. E foi uma época estranha, assim, porque ele tinha arma em casa. Uhum. E eu era considerado um cucaracha, eu não sei como. Imagino que para você é diferente, assim, mas eu, por ter a pele mais morena, ficava bem evidente que eu não era norte-americano, que eu não era europeu, que eu não era necessariamente que eu era do terceiro mundo. Assim, foi um período estranho, assim. Eu não pegava mais metrô, mas eu Muita fiquei até o xenofobia. final, Demian. Aham. Até não ter onde morar, eu fiquei. Aí eu voltei para o Brasil. Mas, o Cauã, Pra... desculpa, você foi, eu estava vendo, você foi para a Europa, né? Naquela época você ficou em Milão, ficou em Paris, trabalhou e tal. Fiquei. E aí, quando você foi para Nova York, que começou a diminuir os trabalhos, e aí você começou ao mesmo tempo a dar aula, aí você acabou vivendo mais de jiu-jitsu do que de trabalhando como modelo lá em Nova York. Na verdade... Fazia os dois. Eu ganhava $20 da minha escola e o Fábio me dava uma grana de vez em quando. Uhum. Depois que eu ganhei esse campeonato, começaram a me convidar para apitar, para ser árbitro de vários campeonatos, de outras competições. E aí eu ganhava um trocadinho assim, mas era muito justo, sabe, Demi? Eu me lembro que era uma época que eu tinha que escolher a refeição do dia, assim. Eu ia almoçar ou ia jantar comida salgada mesmo. A minha outra refeição era sempre uma barra de proteína daquela Whey Design, sabor morango, e uma banana e uma maçã.